Olá, nação rubro-negra! Se inscreva e ative o sino das notificações no nosso canal de notícias do Mengão para não perder as últimas notícias do Flamengo em primeira mão. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo que acontece no Ninho do Urubu. Obrigado, nação, conto com vocês. Agora, no caso específico do Flamengo, eu acho que isso é uma coisa meio também óbvia, se o clube quiser levar adiante a ideia de fazer um estádio, primeiro não tem que ganhar terreno de ninguém, tem que comprar o terreno da Caixa Econômica. Obrigação do Flamengo é comprar o terreno, negociar e comprar. É da Caixa aquele terreno? É de quem? Vai lá e compra. Vai lá e compra. Ah, mas eu preciso levantar uma grana. Então você procura parceiros, como o Palmeiras encontrou a W Torre, que se interessem em explorar aquilo em conjunto. Olha, eu vou entrar com a minha marca, vou entrar com a minha torcida, vou entrar com o meu prestígio, e vocês vamos criar aqui um grande centro de entretenimento, não só um estádio de futebol. Aqui vai ter hotel, aqui vai ter parque de diversão, vai ter praça de alimentação, vai ter restaurante, vai ter o diabo aqui, vai ter tudo. Estacionamento, academia de ginástica, academia, vai ter tudo, estádio do porque Benfica. É uma região que está sendo revitalizada. Então você tem que criar ali um núcleo, porque estádio de futebol não dá para ser estádio de futebol como nos anos 60 ou 70, que o estádio só tinha jogo de futebol. Você tem jogo de futebol, joga. Daqui fica 2 semanas sem jogar, faz o que com aquilo lá? Fica parado. As moscas, só dando despesa. Não, aquilo tem que funcionar o tempo todo. O Real Madrid está fazendo uma grande reforma no Santiago Bernabéu. Alguém pode perguntar, por que ele não vende aquilo aí para construir um grande condomínio e se muda para um outro local, como é o caso específico lá do Atlético, tem lá o Wanda Metropolitano, que fica mais afastado. O antigo estádio era mais central, né? O Caldeirão. Porque o estádio do Real Madrid, mal comparando, é como se ele fosse na Faria Lima, aqui em São Paulo. É como se ele fosse na Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Ele está num local valorizadíssimo de Madrid. Então eles ficam ali fazendo o quê? Reformas, estão fazendo outras agora fantásticas, para tornar o estádio capaz de receber eventos diversos além de futebol, porque a localização é absurda, é muito bem localizado. E tem como em geografia, como é estádio do meu prédio, que você consegue subir ou fazer o que estão fazendo. Então estão fazendo uma grande obra lá, até aproveitar a pandemia para jogar no estádio pequenininho lá do CT e tocar uma parte da obra, e continua. Por isso que nos Jogos do Madrid a gente vê aquela parte toda isolada ali, sem torcida e tal, porque tem uma obra rolando ali, outras coisas acontecendo, porque a região é muito valorizada e eles não vão nunca sair dali, não faz sentido sair dali. Como o Palmeiras não tinha que sair da sua região. Porque pro Palmeiras, em tese, poderia fazer o quê? Ah, vamos vender isso aqui, faz aqui um condomínio e o Palmeiras vai montar um estádio, sei lá, numa região mais distante. Super valorizado. Então não seria interessante. Então tem uma série de questões. Para responder você, eu acho que se o Flamengo quiser levar adiante, ele tem que encontrar parcerias, acho que é possível sim, especialmente pelo que aquela área vai representar. Aquela área é uma área em plena revitalização, como já tem ali a área do Museu da Manhã, aquela coisa toda ali, que não tinha nada ali, era um lugar totalmente degradado. Hoje é uma área turística do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem um portfólio turístico absurdamente amplo. E tem ali pessoas do Rio de Janeiro vão lá passear. E os turistas que vêm de fora também vão para lá. E a tendência é toda aquela região ali virar algo realmente atrativo. Então o estádio seria legal ali, mas acho que ele tem que buscar parceria. Tem nada que a Caixa prometer de terreno para Flamengo nenhum. O Flamengo tem que pagar. Vai lá e paga. Ah, não bate no peito, fatura 1 bilhão, vai lá e paga, negocia, faz direitinho, manda o boleto, como diz o Vanderlei, e paga. Ah, mas aí eu não consigo montar o time. Então você quer montar o time de futebol forte e quer construir o estádio? Procure parcerias. Utilize a sua marca, o seu poder comercial, com uma grande torcida que tem, e monte um projeto realmente autossustentável, rentável, economicamente viável, que entre apoio de dinheiro privado. É isso que o Flamengo tem que fazer. Aliás, os dirigentes do Flamengo são caras que vêm de empresas e tudo, eles entendem disso, eles sabem muito bem disso. Não, e só um caso, Mauro, que você falou dessa área. Mas tem também, já foi falado um dia do Parque Olímpico. Não sei a situação, talvez ali o Flamengo tenha que comprar. Agora, o Parque Olímpico é um setor onde sempre tem show, inclusive o Rock in Rio já foi realizado ali. São vários condomínios ali de classe média alta em volta. Esse poderia ser uma boa área se o Flamengo tiver uma parceira que queira construir, como aconteceu com o Palmeiras. Ó, eu construo, mas tem que ter movimento. Sim, mas aí pode comprar aquele terreno, não? Tem que negociar e comprar o terreno. Sim, porque aquele terreno é maravilhoso, se você for pensar em termos de pessoas, classe média alta, shopping, restaurante, que ali tem muito condomínio em volta. Eu acho a região, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a região do gasômetro ela é central. Eu acho que ali você teria um estádio do Flamengo, não da classe média que torce pelo Flamengo. Na Barra, eu acho que seria o estádio de Miami, da Miami Carioca, que é a Barra da Tijuca, né? Eu acho que isso não tem nada a ver com o Flamengo. Minha opinião, como rubro-negro até. Eu acho que ali no gasômetro você tem um estádio que o cara vai chegar de trem, de metrô, a pé, de ônibus vindo de outra cidade, de avião vindo de outra cidade, de outro estado, de Niterói, de São Gonçalo, da Baixada, de tudo quanto é lugar. Porque ali você está no final da Avenida Brasil, na descida da Ponte Rio-Niterói, do lado do aeroporto Santos Dumont, em frente à rodoviária do Novo Rio, perto da Leopoldina, que tem a estação de trem, está parada, né? Que você pode reativar.
Dá para ir a pé da estação de metrô, é uma boa caminhada, mas caminhadas de 20, 30 minutos, gente, no mundo inteiro para estádio de futebol é algo normal. Mesmo nos modernos. Mesmo nos estádios modernos, nas cidades mais desenvolvidas. O cara anda, o cara desce do metrô e dá uma caminhada. Vai caminhando 20, 30 minutos com os amigos ali. Se você pegar, por exemplo, Stade de France, se você descer no metrô, você vai dar meia hora, pelo menos. De trem, você vai parar na porta do estádio. Então você tem aí uma série, isso é comum. Então ali eu acho que é um local que não privilegia uma casta. Ali você vai estar do lado de todos os torcedores do clube. Eu acho que isso é bem importante. Embora tem um aspecto positivo, né? Comercialmente não é bom, não é o ideal, melhor dizendo, Itaquera. Mas é uma coisa legal, é o seguinte, o estádio do Corinthians ele está numa região que é uma região mais pobre em relação, por exemplo, do Palmeiras, mas é uma região que tem identidade total. Tem muito corintiano ali. Tem a ver. Pena que muitos não entram no estádio, né? Porque, como acontece em todos os clubes, os ingressos são caríssimos, então cada vez mais. Muitos só passam pela porta e só veem o estádio. Quando tem treino aberto, é que eles conseguem. Bom, a gente tem essa situação dos estádios e a gente também vai falar sobre a situação do Flamengo com a Caixa Econômica Federal. Porque o Corinthians, a presidente, a Daniela Marques, ela deixou claro, já está tudo acordado, vão ter as garantias aí de ingresso, de direito de transmissão. Agora, ela também falou sobre a situação do Flamengo, que a Caixa Econômica, ela quer ajudar essa situação do Flamengo. A gente vai mostrar nessa declaração da presidente da Caixa Econômica Federal sobre a situação do Flamengo. Mas antes, Mauro, só uma análise bem curta e grossa, que a gente vai daqui a pouco fechar na TV. A Caixa vai ajudar o Flamengo a construir o seu estádio. É isso, já está confirmado também o Flamengo que tenta esse acordo, inclusive diretamente com o governo federal. Eu não sei disso não, eu acho que isso aí é um discurso muito populista e conveniente. A Caixa não tem que ajudar ninguém. A Caixa tem que ajudar quem precisa dela, não o Flamengo. O Flamengo tem que se virar. Se ele quiser o apoio da Caixa, que procure algo que seja bom para todos, né? E não para o Flamengo. O Flamengo está faturando 1 bilhão. Por que a Caixa tem que ajudar o Flamengo? Não tem que ajudar o Flamengo nenhum. Tem que ver, o terreno é da Caixa. Então, se quiser comprar, ver quanto vale, vai lá e compra. É isso, mais nada. O resto acho que é discurso de populista, com viés eleitoreiro. Eu não embarco nessa não. Entendeu? E repito, isso aí acontece de tudo quanto é lado. Né? Você vê que até do ponto de vista político, você vê a raiz do estádio do Corinthians, né? Agora quem está no poder, é tudo igual. Tudo igual, todo mundo quer pegar carona. Independente de quem está no todo poder, mundo veste a camisa. Alguém quer fazer o estádio para São Cristóvão? Não, o Flamengo quer, né? A Caixa não quer ajudar o São Cristóvão, quer ajudar o Flamengo, né? O Corinthians, aí sim, porque tem muita torcida, evidentemente é conveniente. A gente vai colocar aqui a declaração da presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, sobre a possível ajuda que será dada ao Flamengo, como lembrou Mauro César, para a construção do seu estádio, que deve ser no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali onde hoje é o gasômetro, e o Flamengo já está decidido a ter a sua própria casa. Então, abre aspas para a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. O Flamengo quer construir um estádio. Quer construir um estádio na região do gasômetro, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Sei. A Caixa administra e faz a gestão de um fundo imobiliário que é proprietário daquele terreno. Então, existe um interesse do Flamengo em estar fazendo alguma transação imobiliária para que a gente venda o terreno para eles e eles construam o estádio lá. Você acha que é uma boa ideia? Eu pedi os estudos, hoje até de manhã conversei com o presidente sobre isso, ele me perguntou. Eu pedi estudos de viabilidade técnica e financeira dentro da governança do banco. Obviamente, assim, o banco tem atuado como gestor desse fundo que está no Porto Maravilha. Todos os projetos de revitalização daquela região do Porto, no Rio de Janeiro, existe um engajamento grande e um interesse financeiro do banco nisso. Então, já foram pedidos os estudos de viabilidade, a gente vai acelerar. Tem um outro terreno perto que também parece que é das Forças Armadas que ele engajou. Eu recebi junto com meus vice-presidentes, o presidente do Flamengo e alguns assessores na semana passada. Mas a gente tem que ver a viabilidade técnica e financeira, né? Não é razoável você ter R$1 trilhão em imóvel, o que significa que você tem um orçamento de R$8 bilhões no Ministério da Infraestrutura para fazer infraestrutura básica e Estado, e você está sentado num latifúndio de imóvel. Então a gente tem, parte da essência do plano, e eu estou ali
como um membro do time executando uma estratégia, né, ainda que dentro da governança e do escopo do banco, reduzir o balanço, desalavancar o balanço e vender ativos. Então Porto Maravilha vem lá de trás. Interessa vender, velho? Tem viabilidade técnica e financeira na negociação com o Flamengo? A ver, a gente estava em tratativas iniciais, agora a gente começou esses estudos de viabilidade, então ainda o presidente mesmo pediu, vamos ver se interessa, porque acho que interessa à sociedade revitalizar o Porto Maravilha, e interessa à Caixa reduzir o tamanho dos ativos imobilizados que tem, porque é um banco com vocação social e de negócios que tem que focar no cliente e não em gestão de patrimônio, né? Eu não sou um gestor de patrimônio. Olha aí, ó, ela fala que conversou inclusive com o presidente, tá? Ela diz que conversou com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Eu acho que não, Jair Bolsonaro, né? O presidente. Não acredito que sim, não, é Bolsonaro, que ele tá falando do Flamengo. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. A gente acabou de escutar aqui a declaração da Daniela Marques, presidente, ela falou. Presidente da Caixa Econômica Federal, que conversou com o presidente Jair Bolsonaro, conversou com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e a situação é a seguinte: o presidente disse, inclusive, da necessidade de revitalizar aquela área do gasômetro, e que poderia ser uma baita construção, realmente, um estádio do Flamengo, como a gente falou, com shopping, restaurante, academia de ginástica, pode ser também, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, uma justificativa para esse auxílio, já que vai revitalizar aquela área, né? Pegar exemplos que a gente falou aqui, o Pacaembu, quando foi feito, inaugurado em 27 de abril de 40, fazia parte do projeto do sítio Pacaembu para toda aquela área. Embora o movimento Viva Pacaembu, que quer matar o Pacaembu, fez outra coisa depois, mas é uma outra discussão. Morumbi também, a primeira grande construção do Morumbi, como eu falei, começou em 52, também para revitalizar. A própria área de Itaquera também tem a ver, inclusive com os sítios, né? Inclusive com os sítios da prefeitura, e isso é absolutamente justificável, e em São Paulo, não pode ser no Rio de Janeiro, é no mundo, isso faz parte, isso é normal, né? Isso vale para shopping center, vale para lago, vale para parque, e vale para estádio de futebol. Quanto a isso, ninguém se discute, né? E só pegando o rebarba que ela falou a respeito a Caixa não quer ser uma imobiliária, ela quer fazer os ativos. Então, eu acho que faz parte desse negócio, não acho nenhum absurdo em relação a isso. Ô Mauro, você chegou a questionar, né? O Flamengo não precisa da Caixa Econômica Federal. Não, Flamengo, ele tem seu dinheiro. A Caixa não tem que ajudar o Flamengo nenhum. Mas você acha que pro Flamengo o que ela falou ali é de vender o terreno do Flamengo. Aí ok. Que é diferente, é uma negociação. E então, de repente para até vender um pouco melhor, sim, porque faz parte desse projeto maior. Aí uma grande discussão. E como eu não sei sobre isso, também não posso falar. O que ela fala faz sentido, realmente na linha do que o Mauro estava explicando. Ela quer dizer, eu entendi da seguinte maneira: não é negócio da Caixa ser dona de terreno. Ela é um banco, né? Aliás, aqui mesmo em São Paulo, eu me lembro que, agora acho que acabou, há uns 20 anos mais ou menos, era muito comum você abrir o jornal e os bancos, Banco Bradesco, Itaú, todos os grandes bancos, né, eles vendiam os prédios nos quais as suas agências estavam instaladas para investidores. Então, por exemplo, um prédio, sei lá, Vila Mariana, o prédio ali em São Paulo, na Vila Mariana, num local bom e tal, de um determinado banco. Aluguel. Aí o camarada ia lá, o investidor que tinha lá, sei lá, 2 milhões de reais, comprava no leilão esse prédio e já saía com um contrato de 20, 30 anos para alugar aquele prédio para o próprio banco, não vai atrasar nunca. Então o cara empatava a grana ali, tinha aquela renda mensal alta e era dono da propriedade que ele poderia vender para um outro se ele um dia quisesse se desfazer. Perfeito. Porque o banco preferia ter o dinheiro do que ser dono de prédio e pagar o aluguel. Né? Faz todo sentido. Muitas empresas não querem ser donas dos prédios onde estão instalados, preferem alugar e pagar porque quer ter o dinheiro para ter capital de giro. Isso é negócio. Faz sentido a Caixa não querer ser dona. Então tem que ver quanto vale o terreno, o valor real do terreno. Vendeu o Flamengo paga o terreno, ok. É isso aí. Como poderia vender para Vanderlei Nogueira. Tudo transparente, o Nogueirópolis Futebol Clube. Problema nenhum. Só que o Nogueirópolis pagaria à vista. O Flamengo provavelmente vai pagar separado, vai pagar parcelado. Agora, tem que ser transparente e claro. Eu acho apenas isso. Agora, ajudar, como você falou, vai ajudar. Não tem que ajudar ninguém. Tem que fazer negócio. Até porque o clube é rico, tem muito dinheiro, então ele que pague. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de ajuda. Tem muita gente no Brasil que precisa de ajuda. Não é o Flamengo, não é o Corinthians que precisa de ajuda. E vocês acham que o Flamengo já está decidido? Vai ser ali realmente? Vai ter um estádio próprio? Eu acho que o Flamengo... Ou ainda tem chance para o Maracanã, por exemplo? O Flamengo está fazendo o quê? Ele está criando um plano B, que já deveria ter há muito tempo, para poder chegar para o governo do Estado, a grosso modo, e falar o seguinte: olha, você vai fazer a concessão do Maracanã para o Fluminense e Flamengo? Vou. Como vai ser isso aqui? Vai ser assim. E se o Vasco amanhã quiser jogar? Mas aí se o Vasco quiser jogar, então eu não quero.
Por quê? Não é porque o Vasco não possa jogar. É pela situação que se criou com relação ao gramado do estádio. O Fluminense jogou em Volta Redonda, o Flamengo fez 2 jogos em Brasília, porque o gramado não aguentou. E uma das razões é que o Vasco resolveu jogar lá também. Mas o Vasco não queria jogar no Maracanã na pandemia, né? Quando você não tinha público. Mas o Fluminense e o Flamengo ficaram jogando no Maracanã e bancando o Maracanã. Então, assim, essa concessão, eu já falei aqui e repito, é um estádio que nunca deveria existir, acho que tinha que ficar o velho Maracanã, mas fizeram aquela obra bizarra, mas tá lá aquele negócio que leva o nome do Maracanã, que do Maracanã só tem o quê? Tá no mesmo local. Já que existe essa arena, né, e isso é um fardo pro governo, vai fazer o quê com aquilo? Se o Flamengo não jogar mais lá, o Fluminense vai jogar sozinho ali, acho difícil, bancar sozinho, o Fluminense seria pesado. Vai virar um elefante branco? Então, se ela tiver que fazer um acordo, que faça um acordo que quem assumir as responsabilidades dê contrapartidas, além de financeiras, à sociedade e tenha controle daquilo. Que se você não vai ser dono, não adianta. Vai ficar pagando para quê? Então vai lá e constrói o seu. Corre atrás e constrói o seu. Nem que para isso tenha que fazer menos contratações por um período, jogar de repente com um time não tão poderoso. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas no médio prazo, seria um investimento dentro da possibilidade do clube, com parcerias, para que você tenha o seu próprio estádio. Se eu fosse diretor do Flamengo e tivesse assim torcida, porque tem coisa que você tem que torcer para dar certo, eu torceria para uma situação boa, justa e continuar no Maracanã. É apenas a minha visão. Eu também. Primeiro. É o que eles querem. Marca mundial. Tem torcida para lotar até treinamento. Né? Tá pronto. É uma coisa assim espetacular. Ou então compra o Maracanã. Então. Compra o Maracanã. Pode comprar o Maracanã, Mauro? Então, não sei. Privatiza e vende o Maracanã, sei lá. É isso que eu ia pensar. Será que pode? Eu te perguntei isso ontem. Eu achava que não podia comprar o Maracanã. Mas deve ter algum atalho jurídico. A Allianz Arena foi construída antes da Copa do Mundo 2006. Eles fizeram um plebiscito lá em Munique antes de definir se ia ou não fazer um novo estádio, que tem um estádio olímpico que está lá, um elefante branco jogado lá dos Jogos de 72, está lá no Parque Olímpico de Munique. Inicialmente o estádio era do Munique, 1860, e do Bahia, que é o segundo time da cidade, que é o time pequeno, azul. O estádio até ficava azul quando jogava o Munique em 1860 e vermelho quando joga o Bahia. Isso aí. Só que o Munique em 1860 não conseguiu pagar. O Bahia assumiu e ele foi lá e pagou o estádio do Bahia. O estádio hoje é do Bayern de Munique. E ele foi construído por dinheiro público, numa parceria público-privada, né? Mais ou menos isso aí. É isso aí. E foi erguido e está lá o estádio. Intermila é quase o mesmo... Intermila é administração conjunta. E também cada um está pensando em fazer estádio. Cada vez mais no mundo, isso já tem uns 15, 20 anos, a intenção é cada clube ter o seu estádio. Até porque é uma administração, essa, por exemplo, do Giuseppe Meazza, já começa aquela coisa. San Siro é bastante complexa tal. E vai depender de cada clube, né? Evidentemente, de cada situação. Nessa no Rio de Janeiro tem muita cara, né? Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo. E outra coisa. Isso que o Mauro falou, privatiza, é muito mais fácil, já tá pronto lá e... Mas eu não sei se é possível privatizar o Maracanã. Não, eu não sei. Não, Maracanã, o problema do Maracanã, inclusive, é o seguinte: qualquer coisa que você vai fazer no Maracanã agora é de 6 em 6 meses. Você não sabe o que vai acontecer. Não, e tem outra também. Mas o Mauro tem a razão, porque se o Flamengo sair do Maracanã, o Maracanã acaba. Como outras arenas do Brasil. Mas tem que respeitar o Fluminense. Logo vai estar claro que tem que respeitar o Fluminense. Mas o Fluminense sozinho, eu acho que não consegue sustentar o Maracanã. Não dá. A realidade é essa, não dá. Por razão muito simples, o Fluminense não tem torcida tão grande como o Flamengo. Mas o Fluminense pôs 60 mil pessoas na despedida do Fred. Não é toda semana que o Fred se despede. O Flamengo coloca 60 mil, 70 mil pessoas no estádio com uma facilidade. O Mineirão logo vai estar nessa situação também. E ao Flamengo... O Cruzeiro vai continuar jogando lá, né? E ao Flamengo... mas o Atlético vai sair. E ao Flamengo tendo o Fluminense, seria, entre aspas, um sócio minoritário. Eu estou só colocando... não é ruim para o Flamengo também. Não é ruim para o Flamengo ter um outro sócio, mas minoritário. Os dois clubes se entendem bem com relação a isso. Isso me parece bem claro. Se pudesse, eu não sei se... Não, isso é inviável, por isso que eles vão construir, tudo bem. Eu me preocupo muito com esse negócio de obras, de muito investimento, e é muito complicado aqui no Brasil. Eu até concordo com você, Wander, mas eu acho que o Flamengo deveria ter um estádio próprio. Eu acho que o Flamengo vai movimentar muito dinheiro. Mas e o Maracanã, você acha que o Flamengo, se o Flamengo tivesse o Maracanã, ele ia fazer chover lá, você ia chegar de helicóptero. Sim, não, se for para ele comprar o Maracanã, ok, não, eu apoio. Eu não sei. Agora, você não ter o estádio, porque o Flamengo ele pode usar tudo aquilo, como disse o Mauro, ele não precisa usar só em dia de jogo. Ele pode ter cinema, ele pode ter cinema,
ele pode ter restaurante, ele pode ter complexo comercial, Claro. ele pode Loja, ter tudo Mas eu não no sei estádio se, próprio que eu gira não sei se dinheiro. uma sessão de 99 anos, esse é o prazo que se cede por aí. Você pensou, você cede o Maracanã 99 anos pro Flamengo, por exemplo. Deve existir um atilho jurídico, imagino que existe. O próprio Pacaembu era isso. Então, sessão ao Flamengo Maracanã 99 anos. É ruim? Daqui um século vamos discutir. Até porque assumir ali, por exemplo, aquele toldo que fizeram lá no Maracanã, aquilo ali tem um prazo de validade. Além disso. Tem tipo 10 anos, daqui a 10 anos mais ou menos, aquilo tem que ser trocado. Aquilo custa uma fortuna, quem vai bancar? É o dinheiro público que vai bancar? Então quem assumir tem que bancar. Porque assumir o Maracanã é pro bem e pro mal, né? Porque assim, enquanto tem time, o estádio está ficando cheio, a torcida está interessada e tal, ok. Porque no Brasil nós não temos ainda essa tradição, esse hábito, né, que na Europa é comum, de você ir a uma cidade, você gosta de futebol, você quer conhecer o estádio. Então você vai, por exemplo, o Camp Nou é um estádio antigo, é um estádio velho, é um estádio considerado superado para aqueles que gostam de arena e tal, mas é turista o dia inteiro, é fila e mais fila. Maravilhoso ir pro estádio sem também. parar. Por quê? Porque o Barcelona tem toda aquela coisa do Barcelona e tal, o Bernabéu recebe, o estádio do Arsenal em Londres recebe, todos os estádios recebem visitação. Agora, no Brasil isso ainda é uma novidade. O Maracanã tem visitação, o Palmeiras tem visitação ao Allianz Parque, mas também. ainda é pequena, ainda não é uma coisa... No caso do Maracanã, embora tenha sido outro estádio hoje, ele faz parte de cartão postal, né? Então você pode ter realmente ações, inclusive específicas, que pessoas vão para lá. Eu, inclusive, fiz uma entrevista uma vez com os antigos gestores do Maracanã, quando era o consórcio, aí tem até peculiaridades, né? Eles contratavam seguranças, na verdade policiais militares de um dia de folga, para fazer ronda em volta do Maracanã, porque turistas desciam do metrô e eram assaltados ali na volta do estádio. Então esse é o Brasil, né? Essa é uma das razões pelas quais é mais difícil você ter esse tipo de coisa no Brasil. No Camp Nou não se tem notícia de que alguém desceu do metrô, caminhou até o estádio do Barcelona e foi assaltado. E no Rio de Janeiro isso acontecia. Então tem uma série de obstáculos. Então o que lá fora funciona, nem sempre aqui funciona. Além da quantidade de turistas que, sei lá, pega Paris e recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. Uma cidade, uma grande cidade. Então, nem tudo se replica automaticamente. Mas ali, por exemplo, o shopping, se não é o de maior movimento, um de maior movimento no Rio de Janeiro, é aquele shopping Tijuca, né, que fica ali do lado do Maracanã, Sim. 1 quilômetro. É um movimento absurdo ali. Então ali tem demanda. Então, sei lá, constrói um shopping anexo ao estádio, cria ali uma situação que você vai no shopping, para o carro, desce, faz a sua compra, atravessa, tem uma passarela, entra no estádio, tem um restaurante que vira para o campo, aí o cara vai lá porque vê o gramado no dia. Você pode criar isso para quê? De segunda a sexta tem nada acontecendo lá. Nesse exato momento, a 1h15, o que tem no Maracanã? Nada. Tem nada. Tem lá os funcionários. O tour, nada. né? E o tour. Tem uma meia dúzia passeando lá dentro. Tem nada. Você poderia ter aquilo pulsando o tempo todo. Isso vale para todos os estádios. Eu acho que dá para criar. Mas para isso, realmente, você tem que ter total domínio sobre aquela propriedade e durante um período longo, para fazer os investimentos necessários. Alguém pensa no Flamengo? Alguém pensa sobre isso? Você acha? Eu acho que sim. Mas não pode fazer investimentos para amanhã ter que entregar o estádio, né? Mas, repito, eu acho que para você pegar o Maracanã, tem que dar a contrapartida da sociedade. Aquilo foi construído com o dinheiro do contribuinte. Não tem cabimento fazer, como fizeram com o Botafogo, que está lá com o Engenhão. O que o Botafogo dá para a sociedade? O estádio público, da prefeitura, está lá. O que o Botafogo entrega para a comunidade do Engenho de Dentro, ali, adjacências, com o seu estádio? Tem alguma coisa ali voltada para a comunidade? O que acontece ali? Virou uma propriedade privada, na prática funciona dessa maneira. Cujo dono hoje, na verdade, é um americano, diga-se de passagem, né? O cara chegou, comprou o Botafogo, tem um estádio junto. Então, assim, e a sociedade, o morador ali, se o cara quiser entrar lá, quiser correr na pista de atleta, ele pode correr ali? Como é que funciona isso aí? Na opinião de vocês, o Flamengo está mais propício a fazer o quê? Construir o seu próprio estádio ou tentar um acordo para ter o controle do Maracanã junto com o Fluminense? Próprio estádio. Não é só o Flamengo, é um projeto de cada vez mais que a gente conversou aqui de outros clubes, é o próprio estádio. Vanderlei. Eu não sei responder. O que interessa é o Flamengo, lá dentro, nas conversas. Eu sou voto vencido, então, nessa conversa. Não, nessa eu torço para que fique no Não é o Maracanã. que eu penso, é o que eu acho que o Flamengo vai fazer. Você torce, mas o que você acha? Eu torço é o que eu acho certo, acho que o Flamengo vai pela fazer. história da bola, não pode morrer. Eu acho até que, pô, já que você Mas acha... também não dá pra você querer só, não pode morrer a história da bola e o Flamengo se prejudicar pra manter o Maracanã. Essa é a pergunta. 99 anos. O que você acha? Eu acho que se fosse uma 99 articulação, o Flamengo estaria, digamos,
discutindo aqui locais, esse negócio todo, mas no fundo, tá de olho nessa obra que é o Maracanã. Você acha que pode ser uma pressão no Maracanã? E é uma pressão boa. A pressão boa, porque se o Flamengo tiver o seu estádio, o Maracanã vai virar um viveiro de plantas lá, porque sem o Flamengo. É uma coisa óbvia isso. Com aquele tamanho, naquela posição, vai jogar quem lá? O Nogueirópolis, Olaria? Não dá, eu acho. Eu tô na sua linha, professor. Mauro César. É para isso mesmo, é um plano B para poder pressionar o governo para tomar uma decisão. Essa questão do Vasco criou essa situação. É sempre bom lembrar, o Vasco tem todo o direito de querer jogar no Maracanã, mas no partir do momento que o Vasco joga em São Januário e que 2 outros clubes fazem a gestão do estádio, isso significa assumir despesas do estádio, né? Inclusive na podre que foi durante a pandemia, que você não tinha torcida. Você jogava no Maracanã, tudo bem, é mais barato abrir sem torcida, mas é caro abrir o Maracanã. Ligar a iluminação, você tem que abrir todo aquele setor aí da imprensa ali, onde não tem torcida, mas você abre o setor todo. Funcionários têm que trabalhar, então você tem que fazer aquilo funcionar, né? A parte externa, você tem que ligar tudo, acender as luzes, dar despesa. E não tem receita nenhuma de bilheteria porque não vende ingresso. Ninguém compra um sanduíche, ninguém compra uma Coca-Cola, um refrigerante, ninguém para um carro ali porque não tem público. Isso foi quase 2 anos. E o Fluminense e o Flamengo jogaram lá assim durante todo esse tempo. Aí agora que o Vasco tem um potencial de arrecadação grande no determinado jogo, ele quer jogar ali. Se não fosse a questão do gramado, tudo bem. Mas aí ele joga, sacrifica o gramado. Pode observar, os piores gramados do Brasil, tirando do Maracanã, que agora não está tão ruim, porque foi trocado, e quem bancou foi a dupla Fla-Flu. Mineirão, Castelão. São os estádios que recebem mais jogos. Tem Cruzeiro, tem Atlético, tem Fortaleza, tem Ceará, até Ferroviário já andou jogando no Castelão. Então você tem um monte de jogo, não dá, cara. Um gramado aguenta. O gramado do Old Trafford é lindíssimo. O Manchester City não joga lá, só joga o United. San Siro tem esse problema, fora a questão das torres, que a iluminação não tem bate-sol como deveria. Então, aliás, o Maracanã também não bate sol em todo o gramado. Tem isso, nessa obra é genial. No Rio de Janeiro, é incrível isso, né? Não bate sol em todo o gramado. Um pedaço do ano é aqui, outro pedaço do ano é ali, não bate sol. Tem que colocar aquelas lâmpadas como se tivesse, sei lá, em Amsterdã. É uma coisa, no inverno, uma coisa bizarra. Ou no Saara. É surreal. Mas eu acho que tenho certeza. Isso aí é forma de pressão. Mas tem que ter um plano B concreto, que não adianta pressionar blefando. Você tem que chegar com algo concreto. Olha, eu tenho isso aqui, bonitão. O que você quer fazer? Eu quero fazer assim e tal. Assim não me interessa, obrigado, tchau, Fluminense, lamento, mas o negócio não está rolando, eu vou seguir meu caminho. Aí, enquanto isso, eu jogo no Maracanã e pago aluguel. Como o Vasco joga e paga aluguel. Agora, quem vai bancar? O Estado vai ficar bancando a manutenção, o dia a dia do estádio? Essa é a questão. Ou vai privatizar de novo por uma concessionária, como durante um tempo foi a Odebrecht, com algumas empresas ali que formavam o consórcio Maracanã. E aí o Flamengo jogava lá. Desistiu rapidinho. E recebia uma mixaria. Vinha a renda, o Flamengo ficava com um pedaço pequenininho da renda. Por isso até que chegou a sair, construir estádio na Ilha do Governador e tudo mais. E se isso acontece, o Fluminense ou parte para o seu estádio também, enquanto isso vai ficar alugando o Maracanã, ou procurar o Botafogo para poder jogar no Engenhão, vai ter que buscar uma alternativa. Mas se isso acontecer, o Maracanã pode virar um segundo Pacaembu. Pode ficar um estádio às moscas.